A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui nessa noite para lhes agradecer. O Senhor Jesus tem usado misericórdia para comigo, para com minha esposa Marilene, e nós queremos agradecer aos irmãos pelas orações e por tudo o que Deus tem feito, por você ter orado e ter intercedido. Marilene foi fazer uma colonoscopia e acabou tendo seus intestinos rompidos e teve que fazer uma cirurgia de extrema urgência, e Deus colocou as mãos e graças a Deus voltamos já para casa. Obrigada, irmãos, pelas orações. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Agora só os cuidados, né, que o médico passou, né, e estamos gratos ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Deus abençoe. Tenha uma excelente recepção através da live que vamos passar a seguir. Um beijo no coração. Deus vos abençoe. Próxima segunda estaremos de volta. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, na sua casa, com a sua família. É um prazer enorme para nós darmos a abertura, realizarmos aqui mais uma vez esse trabalho com vocês. Agora, hoje, diferente das últimas 2 semanas, estamos ao vivo. Estou acompanhando os comentários de todos vocês aqui. Quero mandar um abraço para Jaque, para Jéssica, né, que abriu aí o nosso chat hoje, o Navarro, o Vanderlei. Quero dizer pro irmão Navarro aí, para a mãe dele, que sempre vejo ele nos nossos cultos no domingo, mas ainda não consegui dar um abraço neles ainda, e eu espero que eu possa fazer isso nesse domingo, né, ao encontrá-los. O Vande também, o Cleomar, o Igor, a Camila, a Raíssa, o Elisandro, a Maricel, o Pablo, o GD Flor, na pessoa com certeza da nossa irmã Tainá, que está aqui com nós hoje, o Igor, a Emanu, a Thaís, o Jonathan Trevisol, e eu acho que são eles, o João Carlos, a Ivete Bortoli, são eles, o Kioma também, né? Hoje um pouco mais reduzido aí a participação dos nossos irmãos no nosso chat, mas o pessoal tá chegando, tá começando a vir aí, tá começando a sua participação hoje. Então, muito obrigado a todos vocês que estão reunidos conosco, vocês que chegaram aí do trabalho, né, tomaram um café, tomaram aquele banho e agora resolveram sentar um pouco e aprender da palavra de Deus. E você que pretende fazer isso hoje, como o nosso tempo é um pouco mais escasso, gostaria de convidar você a pegar o teu caderninho, pegar a tua Bíblia e se preparar aí, pois hoje iremos, se Deus nos permitir e o pastor Paulino conseguir cumprir com a agenda dele, iremos encerrar o nosso assunto aí sobre o fruto do Espírito. Como está em Gálatas capítulo 5, iremos terminar a análise desse trecho que trata sobre o fruto do Espírito. Quero agradecer a todos vocês que estão chegando, começando a assistir a nossa transmissão. As nossas transmissões são uma beleza. É sempre assim, sempre crescendo. E também não se esqueça que você que participa nos cultos do domingo, seja o das 8, seja o das 9h30 da manhã, 9h30 não, é às 10, né? É às 8 e às 10 que começa? Eu já nem lembro direito. É das 9h30, isso. Seja o das 8, é às 10? Às 10, tá? Isso. Então você que participa no domingo do culto das 8, ou das 10, ou das 15, ou das 17, não se esqueça, nós fazemos uma programação específica para vocês, para que vocês que quem sabe não participam do domingo à noite presencialmente, possam da sua casa participar da reunião aqui, com as palavras que são ministradas, com as músicas que são cantadas. Você que ainda não assistiu a nossa transmissão do domingo, faça isso, 19h30, tira um momento para você sentar e participar conosco, pois a forma como estamos realizando as transmissões de domingo é uma forma extremamente participativa, extremamente dinâmica com os irmãos. Não é simplesmente chegar, apertar um botão e mostrar o que está acontecendo no culto. Nós temos toda uma programação desenvolvida para quem está em casa. Então o que nós fazemos é verdadeiramente um trabalho para quem está em casa. Se Deus quiser aí, Deus nos dará logo pastores online para trabalhar com os nossos irmãos, né? Pastores que tenham essa chama. A nossa irmã Simoni também, que gosta muito de trabalhar com educação à distância, já está pensando
como suprir a necessidade dos nossos irmãos que moram em outras cidades. Temos muitos irmãos. Hoje, até, Pastor Paulino, antes, Pastor Paulino, só dá uma boa noite aí pro pessoal. Deixa eu contar uma benção aqui hoje. Boa noite, tudo bem, pastor? Boa noite. Aí, ó, tá dada a saudação. Isso é pros irmãos não achar. Às vezes sabe o que acontecia, Pastor Paulino? Às vezes eu falava bastante, assim, no início da live, os irmãos falavam, o pastor não chegou ainda. Agora que eu tava só enrolando porque o pastor não chegou, não, porque a gente gosta, como se não tivesse o direito de comunicar com os irmãos aqui, falar, né? Mas hoje eu tive a grata satisfação de estar andando na rua, aqui em Chapecó, e uma irmã me parou, ô Adriel, tudo bem? E eu daquele jeito, pastor. Que o senhor já deve ter passado muito mais por essas situações do que eu, né? Do irmão vir te cumprimentar, te saudar e você olhar, meu Deus, quem é que é o sujeito? Até que eu falei pra irmã, me perdoe, mas eu não tô lembrado da senhora, né? A irmã Jaque, lá do Imaruí, mãe da nossa irmã Dani aqui da igreja, veio passar uns dias na casa da Dani e tá aí. Domingo vai participar conosco dos cultos, tudo mais. Ou seja, nós temos muitos irmãos que participam de fora conosco, de outras cidades. E por isso que estamos investindo muito nesse trabalho que estamos fazendo online, aí, que é para suprir essa carência, essa necessidade que nós temos, né? Então, esperamos que vocês se envolvam cada vez mais com esse trabalho. Domingo, como eu falei, você que não participa dos 4 cultos da tarde e da manhã, participe da nossa transmissão da noite. Será um prazer para nós participarmos com vocês e estarmos juntamente com vocês todos, tá joia? Beleza? Deus abençoe vocês. E vamos orar antes de passar a palavra para o pastor Paulino. Você que está na sua casa, quem sabe teve um dia cheio aí de atividades no seu trabalho, teve uma semana cheia. Gostaria de, nesse momento, convidar você para que vamos passar uma régua, vamos encerrar. O que deu, deu. O que não deu, não deu. O que não foi feito, não será feito nessa próxima 1 hora. Então, meu irmão, vamos meditar na palavra de Deus, vamos nos concentrar naquilo que o Senhor Deus tem para ministrar aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelo dia que o Senhor nos dá, por essa semana que passamos bem, que passamos tranquilos, por essa igreja que o Senhor nos deu para trabalharmos, para glorificarmos o Seu nome através da Sua obra, dos frutos que rendemos em nossas vidas. E Deus, eu peço a Ti que o Senhor e o Seu Espírito Santo entre em cada lar, em cada família, em cada vida que está nos assistindo nesse momento e que possamos ver da Sua palavra sendo enxertada nos corações hoje. Que as palavras aqui ministradas pelo pastor Paulino hoje sejam sementes plantadas em um solo fértil e que tudo que for falado aqui não seja como jogar sementes ao vento, mas que verdadeiramente sejam sementes de vida, de verdade, plantadas e semeadas nos corações, para que o trabalho que está sendo aqui não seja em vão, e que possamos ver frutos desse grande trabalho que estamos realizando, por esse meio de comunicação que o Senhor colocou em nossas mãos. Agradecemos a todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento, para que essa transmissão chegue ao coração e à vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. E pedimos a Ti, que o Senhor cada vez mais fortaleça o coração dos nossos irmãos que estão nos assistindo e essa igreja toda. Assim pedimos e agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulino, muito boa noite para o Senhor. Boa noite, hoje amados. Continuaremos falando sobre o fruto. Vamos hoje tentar terminar com o estudo sobre o fruto do Espírito, né? Porque se não me falha a memória, essa já eu acho que é a 5ª sexta-feira, né? Acho que é a 5ª. Por aí. Você que está em casa ouvindo nós, ajuda nós. Eu acho que quem está em casa é mais organizado que nós, Com né, certeza. Paulino? O pessoal vai anotando tudo ali, depois né? dessa ali que você não reconheceu o irmão, um menino com 25 anos, não reconhecer, e querem o que de mim com 61 anos, gente? Pelo amor de Deus. Mas a Jaque inteira, eu nunca tinha visto a irmã Jaqueline, né? Claro. Qual era o nosso contato? Pelo chat aqui da transmissão, né? Às vezes eu digo pra Mari, meu bem, amanhã vai ser segunda, né? Ela disse, pelo amor de Deus, amanhã bem é sábado. Opa, eu tinha dia de andar de moto. Falar nisso, um abraço pro Brusque e pro Beni, que são meus amigos de viagem, né? A gente já esteve lá em Ushuaia e estamos agora preparando e esperando que abram aí a Bolívia, o Peru, né? Coisa e tal, a Argentina, nós vamos dar uma saída. Mas meus amados, graça e paz seja convosco.
né? Nós continuamos estudando sobre o fruto do Espírito, vamos terminar hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, fala sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos colocar em pauta aqui o último fruto, né? O fruto do Espírito, que é temperança. Algumas traduções colocam como temperança, outras colocam como domínio próprio, né? Outras como autocontrole. Mas a temperança, no grego, ela é encrateia, né? Que seria o autocontrole, a temperança. E ela é uma moderação na indulgência dos apetites e das paixões humanas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25a, ele diz assim, todo aquele que luta, né, em tudo se domina. Pode ser uma luta de batalha, mas principalmente a luta nas suas fraquezas, nas suas necessidades e naquilo que lhe atrai e naquilo que lhe engoda, naquilo que ele procura lhe dominar, tá? Então em tudo ele procura se dominar. E a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 3, na parte A, Paulo diz assim para Tito, viu Tito? Tu exorte os velhos que sejam temperantes. Aí, ó, pessoal aí que passou já dos 40, com certeza não, né? O pessoal que chegou na minha idade aí, 50 e qualquer coisa, 60 e qualquer coisa, tá? O Paulo diz, viu Tito? Tu exorta os velhos, chama a atenção dos velhos para que eles sejam o quê? Temperantes, para que eles tenham o quê? Autocontrole, para que eles tenham domínio próprio. E daí o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 6, ele diz, aplicai ao conhecimento domínio próprio. Porque não adianta você ter conhecimento, você ter grandes tecnologias, grandes entendimentos, se você não tem domínio próprio, você não domina. E no momento que tu necessita do conhecimento, você não sabe o que tu vai fazer porque você não tem domínio próprio. E o domínio próprio, ele é de extrema necessidade na nossa vida. Provérbios, capítulo 16, versículo 32, nós vamos citar bastante versículos para vocês hoje. Diz assim, melhor é o homem que tem domínio próprio do que aquele que toma uma cidade. Porque se a pessoa não souber o que fazer depois com a cidade, com o povo dentro da cidade, tá? Aí a desgraça, né, tá feita. Então ele tem que ter domínio próprio, tá? Bom, Paulo em Roma, quando ele estava sendo levado lá para dar o depoimento das acusações dos judeus contra ele foi levado diante de Félix, tá? E da sua esposa, a Drusila. Lá em Atos capítulo 24, no versículo 25, na parte A, ele diz, e aí Paulo começa a falar de Jesus e diz assim, e discorrendo ele, falando Paulo, sobre a justiça e o domínio próprio. Que isso era muito decorrente, a justiça por causa do direito romano, e o domínio próprio, porque o período em que os romanos, da sua maior expansão, do seu maior domínio, eles tinham uma influência muito grande da filosofia grega. Então falar sobre domínio próprio, né, sobre o fruto que nós falamos aqui, que alguns deles aparecem com outro nome também na filosofia, isso era decorrente, se falava sobre direito, batalhas, e também aqui Paulo começa a falar para o governador Félix, né, e a sua esposa sobre o domínio próprio. Irmãos, a temperança, ou chamado domínio próprio, também é um fruto em que esse fruto, ele vem sobre nós através da ação poderosa do Espírito Santo. Ele opera em nós quando em nós habita, tá, a habilidade de se autodominar. Ou seja, vamos me fazer entender. O Espírito Santo nos concede, pelo nome de Jesus, quando nós pedimos o fruto do Espírito, a habilidade de nós autodominar. E o autocontrole é o ato de dominar os seus impulsos. E trata-se de algo que você vai sentir que isso está sendo te dado quando no dia a dia você tiver necessidade, tá?
E esse autocontrole, ele é dominado, ele te dá o domínio através da ação do Espírito Santo. Amados, o domínio próprio também ele se refere ao controle dos impulsos, tá? E dos desejos sexuais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 9, o escritor Paulo diz assim: se porém não podem conter-se, ou seja, não podem dominar-se, não têm controle dos desejos, casem-se, pois é melhor casarem do que ficarem ardendo em desejo, é melhor do que andarem, diz ele em outra passagem, abrasados. E 1 Coríntios 9, 25, tá? Diz: todo aquele que luta, em tudo se domina. Acabei de falar antes desse versículo. E nós temos aqui, então, uma autodisciplina. Autodisciplina diz respeito a mim. É eu que tenho que me disciplinar, tá? E autocontrolar. E esse autocontrole, esse modo de ser posto, Paulo está usando uma metáfora, tá? De um atleta que precisa exercer para si e em si o autocontrole para ser vencedor, para obter vitória nas competições, né? Na alimentação, dormir cedo, não ter vícios, e tudo isso hoje faz parte da disciplina e do autocontrole. Caso contrário, meus irmãos, vai ser um fracasso. Caso contrário, vai chegar nas competições e não vai dar nada, né? Portanto, partindo dessa metáfora, o crente, para obter a vitória, precisa ter domínio próprio. E o domínio próprio, irmãos, ele vai se manifestar no momento em que você precisa. Porque imagine, você precisa de guarda-chuva quando? Quando tem sol, né? Para se esconder, né, do sol, mas via de regra não se vê. Antigamente, quando eu era menino, saía nos dias quentes e minha mãe levava o guarda-chuva para se proteger do sol. Ou então dias do quê? De chuva, tá? E para se obter vitória em várias áreas da vida, o crente precisa ter o autocontrole, o domínio próprio. Porém, esse domínio próprio em nós, ele só pode ocorrer com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que diz, fruto do Espírito. Por quê? É a ação do Espírito Santo em algumas áreas da nossa alma que domina o nosso corpo. E ninguém por si só, por mim mesmo, pode vencer aquilo que é mais poderoso do que si. É mais poderoso daquilo que eu sou. Tem gente que explode, fala um monte de palavrão, sai quebrando tudo, arrebentado tudo. Você conhece alguém assim? Tem gente, né? Coléricos sanguíneos. Porque quando o Espírito Santo trabalha o fruto em nossa vida, e aquela pessoa, ela é colérica, sanguínea, a partir do momento que o Espírito Santo trabalha nela isso, ele vai gerar um momento de necessidade do domínio próprio, né? No momento da luta, da prova, da tempestade, ele vai gerar isso em você. Então é um momento em que você vai exercitar. Você tem o fruto, tá? E vem uma situação em que você pode explodir, mas tu diz, não, eu tenho o fruto do Espírito em mim. Você acaba o quê? Se dominando. Você acaba o quê? Se controlando. E aquilo que até então se parecia ou estava mais poderoso, dominando você, e levava você a explodir, agora não. Agora não, porque tem ação do Espírito Santo no teu espírito, na tua alma, tá? E no seu corpo. Olha, veja só, João 15:5, na parte B, Jesus diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo aquilo em que o homem não é liberto na sua totalidade, é uma tentativa dele mesmo, dele autocontrolar-se. Quando eu falo em que você tem que se autocontrolar, é pela ação do Espírito Santo na sua vida.
é uma autodisciplina e um autocontrole em que o Espírito Santo trabalha isso na sua vida. E você tem. Não é que você gere, não é algo só mental, é espiritual e mental sobre a nossa vida. Por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Agora, meus amados, já lá no passado, na época dos gregos, tá? Os filósofos estoicos, tá? Que eram um grupo de pensadores, eles percebiam essa verdade nas virtudes, tá? Do domínio próprio, que ela era o quê? Exaltada. O homem que conseguisse se dominar, o homem que tivesse domínio próprio, o homem que tivesse autodisciplina, o homem que tivesse autocontrole, ele era o quê? Exaltado. E eles procuravam somente pela razão. E só pela razão, isso não é possível, tá? Porém, quando o Espírito Santo atua no interior do homem, lá no seu espírito, lá na sua alma, ele gera essa tal vitória. Não que pela razão você não possa compreender. Tu pode compreender, porque até as coisas espirituais se compreendem pelo homem espiritual, pelo espírito homem, mas tem que passar pelo processo da razão. Aí veja bem, o Aristóteles, tá? No seu escrito chamado Florilegium, ele disse, olha só o que ele falou, o Aristóteles no Florilegium: considero mais corajoso aquele que consegue dominar os seus próprios desejos do que aquele que consegue vencer os piores inimigos. Pois a vitória mais difícil do homem é vencer e dominar, controlar o seu próprio eu. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então nós temos que a razão do Aristóteles, dizendo que ele tem por mais benéfico, mais vitorioso, o homem que consegue se autodominar. Porque não adianta ele vencer os inimigos se ele não consegue dominar o seu próprio eu. Tá? Vou trazer algumas citações. E o Thomas Kempis, no seu livro A Imitação de Cristo, ele diz assim: nenhum conflito, tá, é tão severo como daquele que se esforça para subjugar a si mesmo. Então há uma luta, né? É uma luta dentro de si. O homem carnal e o homem espiritual. Eles debatem. Isso é bíblico, meu amado. Isso é bíblico. No livro de Gálatas, lá no capítulo 5, tá? No capítulo 5, no versículo 17, a palavra diz assim, ó: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que vós quereis. Ou seja, quando a carne se inclina para os seus desejos, quando a carne se inclina para o pecado, o espírito age. Quando o espírito entra em sintonia com Deus e através da sua alma ele decide que vai fazer a vontade de Deus, a carne se lança dizendo que não. E aí o que é? Há uma batalha dentro do homem. Então o Thomas Kemp diz, né, nenhum conflito é tão severo na vida do homem como aquele que ele se esforça para subjugar a si mesmo, tá? Para ele se subjugar. Se subjugar a quem? A Deus, a palavra, a lei, a ordem, a decência, a ética, a moral, buscar o caráter de Cristo e vivenciar a palavra de Deus na sua vida. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós vamos, eu vou usar um termo assim, de cara limpa, quando nós vamos diante de Deus, tá? E através do nome de Jesus, pedindo para que Jesus represente nós assim como nós somos, sem máscara. Máscara era coisa das representações gregas lá no passado. Então, quando nós vamos diante de Deus, a necessidade de nós tirar a máscara e dizer: Senhor, assim sou eu, cheio de problemas, precisando que tu trabalhe o teu espírito, o fruto do teu espírito em minha vida.
tá? E aí nós temos um outro escritor chamado Robert Burton, no livro dele Anatomy of Melancholy, que é a anatomia da melancolia. Ele diz assim: domina-te a ti mesmo. Tem algo aí, né, bem filosófico assim, né? Paulo também fala alguma coisa sobre dominar-se a si próprio. Domina-te a ti mesmo. Enquanto não tiveres conseguido isso, preste atenção, enquanto nós não conseguir isso, seremos apenas um escravo. Escravo de quem? Da carne. Porque será quase a mesma coisa que ser sujeito ao apetite alheio e será sujeito a tuas próprias paixões. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito grande, é grandioso o que esse Robert Burton fala. Eu vou até citar de novo para você que está em casa. Domine-te a ti mesmo. Enquanto não tiveres conseguido isso, serás apenas um escravo. Porque será quase a mesma coisa que ser sujeito aos apetites alheios. E será sujeito às tuas próprias, o quê? As tuas próprias paixões. Ou seja, será dominado pelas tuas próprias paixões enquanto você não conseguir se dominar. Mas, meus amados, não é um esforço. Não é um esforço de mim mesmo, de eu próprio, como um ser carnal, frágil, um ser caído, um ser dominado pelo pecado, um ser que deseja no meu dia a dia a satisfação da carne e do pecado. Ainda que a palavra de Deus nos fale que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. A palavra diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Com certeza, o pecado não nos domina como já nos dominou em outros tempos passados, em que nós éramos o quê? Comandado pela carne, pelos desejos da carne. Tá? Tudo aquilo que satisfazia a carne, nas áreas da maior amplitude, tá? Que você possa imaginar. Vivíamos assim. Mas quando nos encontramos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entregamos a nossa vida para Jesus, acontece o quê? 2 Coríntios 2,17, né? Em nós. Quem está, olha bem, quem está, é o momento agora, quem vive agora, nesse momento. Quem está em Cristo, olha bem, nova criatura é. Então, a velha criatura já era, agora é nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, coisas do passado, da carne, da falta de domínio próprio, de longanimidade, de benignidade, de fidelidade, a obra da carne, que nós temos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir lá do versículo 19, que os jovens estão trabalhando isso dominava, era parte do velho homem, tá? Era parte do Adão terreno, tá? Do Adão terreno. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e aí o que acontece? Tudo se fez novo. Olha, veja bem, não houve só uma reforma. Não foi passada só uma massinha, um cremezinho e uma demão de tintas para dizer, não, é novo. Não é isso. Não é uma reforma de um fusqueta velho. Não, Jesus fez novo. Jesus faz tudo novo, tá? E ele pega uns camaradas como nós, que estávamos todo rebentado, dominado pelo pecado, pelas drogas. Muita gente dominado nas drogas, no vício do sexo, né? Dominado por uma sexualidade até bestial, dominado pelo álcool, por bebidas alcoólicas. Pessoas viciadas em tudo quanto é tipo de vícios que dominava tanto a carne contra a mente, como a mente, e agora ele faz o quê? Novas criaturas através dele. Então o processo de mudança, tá? Desse ser humano, que agora é uma nova criatura em Cristo Jesus,
é o Espírito Santo que começa a trabalhar em nós o fruto do Espírito. Ele começa a trabalhar. E esse fruto do Espírito, amados, vai gerar o quê? Caráter de Cristo em nós. Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Fazendo de nós criaturas aprazíveis, tá? Diante de Deus. E como é o Espírito Santo que nos dá, trabalha o fruto do Espírito, nas várias nuances, nas várias áreas da nossa própria vida, tá? Ele nos dá esse domínio próprio. E eu quero citar algumas bem rapidamente, tá? Primeiro de tudo, ele dá o domínio na área dos impulsos. Na área dos impulsos, tá? Naquelas áreas em que nós, quando estamos na carne, não conseguimos mais dominar. Não conseguimos mais dominar. Veja só, o que ele diz? Provérbios 16:32, já citei. Melhor é o homem que tem domínio próprio do que aquele que toma uma cidade. Então é preferível você se dominar pelo Espírito, em algumas áreas, do que você for rico, milionário, e as pessoas não conseguirem conviver com você. Eu acho que você já viu falar, as pessoas dizer, não, um camarada inteligente, isso e aquilo, mas é grosso, é estúpido, ignorante, não dá para você ter um diálogo com a pessoa, distorce as falas, isso e aquilo. É o caso aqui, ó, Provérbios, né, 16:32, tá? E também o Espírito Santo nos dá o domínio da ira. E a ira é um sentimento poderoso, irmão, é um sentimento corrosivo. É um sentimento destruidor. Ele é degradante na vida do ser humano. Difícil de nós dominar. Tá? E o fruto do Espírito na nossa vida, que é o domínio próprio, trabalha essa área. Tá? Trabalha em nós, tá? Para que nós possamos o quê? Vencê-los. Mas só nós vencemos quando o Espírito trabalha em nós. Mas quando que o Espírito vai trabalhar? Quando eu orar e pedir para que o Senhor Jesus, tá, trabalhe através do Espírito Santo o fruto na minha vida. Olha só, Provérbios, capítulo 19, versículo 11, na parte A, diz assim, ó, o entendimento, que é o domínio próprio do homem, tá, retém a sua ira. Então, o entendimento do homem, que nós poderíamos chamar aqui de a temperança, o autocontrole, tá? Que é o domínio próprio, ele ensina e ajuda o homem a reter a sua ira. E tem alguns que conseguem se irar e ficar calado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque tem gente que fica irada, e além dela ficar irada, ela se sente na razão, ela fica cheia de razão, ela fica transbordando de razão. E no momento que ela se acha transbordando de razão, ela larga os cachorros. Aí ela verbaliza coisa, como diria meu falecido vovô, coisa do arco da velha. Aí vem palavrório que sabe-se lá de onde que vem. É nesse momento que ele tem que ter o quê? O domínio próprio. Provérbios 29:8, na parte B, diz assim, os sábios desviam a ira. Os sábios desviam a ira. Ou seja, tenho domínio próprio. Esse domínio próprio, trabalhando na minha vida, vai me tornar sábio. A partir do momento que eu sei a causa que me leva à ira e eu tenho domínio próprio, eu desvio a ira. Porque a Bíblia não diz que não é para você ficar irado. Tu pode ficar irado, sim, mas ela diz, não pequeis. Ficou irado, Miller? Não peque. Pode vir a ira? Pode vir a ira. Pode vir a ira. E alguns dizem até que Jesus, quando foi no templo, e ele viu os camaradas lá, os cambistas, vendendo ovelha, vendendo pássaros na entrada do templo, para que as pessoas que vinham até o sumo sacerdote ou até o sacerdote confessar o seu pecado, e o sacerdote estipulava um sacrifício, em vez dele ter que voltar lá na sua terra, às vezes longe, eles compravam ali ao redor do templo. Então ali os cambistas aproveitavam isso, e um bom italiano dizia que sobre a pessoa de Jesus veio sui nervi, né? Ficou nervoso, ficou irado, porque ele disse o quê? O meu zelo pela tua casa me devora.
Mas num momento ele passou a mão no azorrague, que era um reio de 9 pontas, e desceu-lhe azorrague. Chutou gaiola, largou ovelhas, tá? Bom, isso é um assunto para nós tratar no outro momento, mas o sábio desvia sua ira. Eu acho que não foi um momento de ira em que Jesus, né, largou a cachorrada, não. Um zelo, né? Um zelo. Usou da lei. Eclesiastes 11, versículo 10, diz: afasta, pois, a ira do teu coração. Tira a ira. E a ira, a palavra coração aqui, no hebraico ele aparece como lebeve, tá? Que não se tinha o coração como se tem depois no grego. Não sei. Aqui coração para eles era a área do entendimento, da compreensão que hoje nós temos como alma. Então coração é figurado, né? Coração não pensa, coração não decide, tá? É só uma maquininha com seus aurículos e ventrículos. Efésios 4, 26, o autor fala o que eu já citei: irai-vos, mas não pequeis. E depois tem ainda mais uma ressalva: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Casado, irmão casado, você ficou bravo com tua esposa, a esposa ficou brava com seu marido, fecharam o tempo, viu? Tu que vai casar, tomara que aconteça, porque tu é a esperança de dar neto pro teu pai, né? Vai saber, né? Aí o que o Senhor diz? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Brigou? Gente, antes do sol se pôr, vai lá e se conserte. Porque havia um conceito. Qual era o conceito? O conceito era que Deus poderia vir pedir a alma do camarada à noite. Deus podia exercer o direito de julgamento à noite. Daí o camarada não estava preparado, daí como é que fica? Né? Deitou irado, deitou com raiva, com ódio, né? Como diria o bom gaúcho, dançou na fumaça. Daí o Senhor veio e, né, o camarada ficou. Tá? E o sol sobre a vossa ira, quer dizer, peça perdão, não permita que o sol venha, né? O que é isso na realidade? Significa, irmão, que se você ficar irado em alguma coisa e você tiver o domínio próprio, tudo bem, você vai ficar irado, mas tu não vai dar lugar para a ira. Tá? Ó, irai-vos, mas não pequeis, não peque, tá? Não permita que coisas malignas, tá? E que coisas vá além daquele momento, tá? Da sua indignação. Alguém diria que Jesus não irou, mas ele se indignou. Indignou porque o que estava acontecendo ali, pelo amor de Deus, né? Tá? Pastor, toma uma aguinha. E nós temos algumas perguntas muito interessantes para tratarmos aqui, que eu creio que antes do senhor prosseguir aí a finalização do assunto, seria legal nós tratarmos. O Jonathan Trevisol, você que está assistindo em casa, dá uma roladinha para cima na barrinha e acompanha comigo a pergunta dele. Ele diz assim: pastor, qual é a proporção que o domínio próprio pode alcançar na vida de uma pessoa? Pode ela dominar-se por completo, por exemplo, em relação às tentações? Olha, meu irmão, a obra de Deus, ela é perfeita. A obra de Deus é perfeita. O fruto do Espírito em nós, ele é o quê? Ele é perfeito. Uhum. O grande problema é que quando ele chega em nós, ele vem perfeito. Ele vem para habitar em nós e para que o Espírito Santo de Deus trabalhe e ele gere um total domínio. Tá? Pelo menos eu faço um deslocamento agora, tá? Na minha compreensão nesse momento, procurando entender procurando entender essa ação do fruto do Espírito, e eu entendo que do Espírito Santo para nós ela vem perfeito. Agora, quando ela chega em nós, que ela vai fazer parte da nossa vida, tá? Algumas coisas mudam. Algumas coisas mudam. Por quê? Porque nós também temos, e achamos que temos, algum entendimento, algumas compreensão, e nós não somos marionetes. Nós também decidimos, nós temos o poder de decidir até onde pode ir, até onde pode ir. Aquilo que é benéfico, aquilo que não é benéfico. E aí, às vezes, está o grande problema. Nós mitigamos
o poder operador e ação do Espírito Santo nas várias áreas que ele trabalha na nossa vida. O Espírito Santo quer trabalhar o fruto em nós e nós podermos dominar em todos os momentos, inclusive nas tentações. Não é verdade? Inclusive nas tentações. Mas aí o que acontece? Se eu não me domino nas tentações, tá? Não me domino nas tentações, eu sou o quê? Eu sou conduzido, eu sou levado, tá? E as tentações, elas justamente vêm fazer parte da minha vida pelo fato de que eu não permito que a obra, na sua totalidade... Sim, o Tiago fala sobre isso, na sua totalidade, porque diz o quê? Cada um é tentado, tá? Cada um é tentado, dominado e engodado no quê? No seu pecado. Própria concupiscência. Na própria concupiscência, no seu próprio desejo. Então eu tenho que compreender e entender até onde que eu estou dando lugar verdadeiramente para que o Espírito trabalhe naquela área de necessidade na minha vida. Porque se eu não permitir, aí vai surgir o quê? Ideias, concepções de que o problema está no Espírito Santo. Não, o problema está em mim. Deus, em tudo, ele é perfeito. O problema está em mim. Até onde eu vou permitir que ele trabalhe? Até onde eu vou permitir dizer, não, realmente eu preciso que o Espírito Santo trabalhe. Tu tem permissão, Espírito Santo, de trabalhar 100% na minha vida. E aí até onde nós, seres humanos, estamos propensos. Até porque, pastor, parece que existem determinadas tentações... Sim. Que elas não estão no campo nem do mundo e nem da carne. São de cunho diretamente espiritual, né? Exatamente. E isso nós não podemos controlar se iremos sofrer ou não, somente se iremos ser influenciados ou não por elas, né? Diga-se passagem, Jesus sofreu a tentação, foi tentado. O que acontece é assim, ó, enquanto nós estivermos dando lugar ao mínimo para que a carne se estabeleça em algumas áreas da nossa vida, o Espírito Santo não pode operar. O Espírito Santo não pode operar. Romanos capítulo 8 fala, né, sobre... E sobre a tentação, como é o nome do menino? Jonathan. O Jonathan. Na área da tentação, Jonathan, todos são tentados. Todos. O próprio Jesus foi tentado, não foi? Veio do deserto, 40 dias de oração e jejum. Lá ele foi tentado por Satanás. E Satanás não cedeu por satisfeito. E agora nós temos a narrativa de Mateus capítulo 4 e nós temos também a narrativa de Lucas capítulo 4. Que de 4 modos diferentes ele tenta Jesus. Primeiro, 40 dias Jesus sem comer. O que ele disse? Transforma essas pedras em pão se tu é o Filho de Deus. Jesus rebate através do quê? Da palavra. Tá entendendo? Então, quer dizer, o que Jesus precisava mais naquele momento, como homem humano, como ser humano? O que ele precisava mais? Pão, comida, peixe, um bom bocado de mel, tá? Mas ele diz o quê? Jesus responde a ele através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai, da boca de Deus. Tá? Então eu acho que é alguma coisa assim, tá entendendo? O domínio próprio, as tentações. Sim, tá? Show de bola. Jonathan, respondida então sua pergunta aí. E antes de... nós temos 2 perguntas, pastor. Eu sei que o senhor quer terminar o assunto, mas é importante nós darmos vamos dar uma pincelada nela. Vamos dar uma pincelada. O pessoal tem aí. A Camila nos traz assim, ó, e ela ainda pergunta o seguinte: a disciplina e o domínio próprio, elas andam juntas? Eu acho uma boa pergunta da Camila. O domínio próprio e a disciplina andam juntos? Domínio próprio é concedido pelo Espírito. Domínio próprio. Nós já estamos vendo aqui um fruto. Camila, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Tá? Dos fruto. Olha só. Dos fruto do Espírito é domínio próprio. Então eu recebo esse fruto através do Espírito Santo, que estou falando até agora, tá? A disciplina,
autocontrole ou disciplina eu gero em mim. Tá? Olha a metáfora que Paulo fala sobre o atleta. O atleta de tudo se abstém. Não tem, vamos tomar assim um corredor de 100 metros. Como é que é? O Usain Bolt. Tá? Usain Bolt. O homem que correu aí os 100 metros em, acho que foi 9,53, qualquer coisa por aí. Usain Bolt, no período de preparação para a competição, tem uma alimentação super regrada. Ele tem médicos especialistas e blá blá blá, coisa e tal. Então ele se abstém de um monte de coisa porque ele tem o quê? Um foco. O que é isso? Autodisciplina, autocontrole. Não vou comer porcaria. Não é espiritual, né, pastor? Não é espiritual. Isso é físico, tá? Isso é humano. Dicas de passagem, por exemplo, para ficar mais perto, eu acho, quantos atletas, por exemplo, que são obrigados a se abster da própria vida de atividade sexual? Sexual, claro. E isso não é uma coisa espiritual da parte deles, porque estão fugindo da lascívia, do adultério, da fornicação e tudo mais. Né? Por exemplo, nos anos 70, eu não sei se é 70, 74, 78, na Copa do Mundo, não podia levar as esposas para a concentração. Mas isso é até bem pouco tempo ainda. Não podia, tá? Só que os homens entravam num estado de estresse, gente. Longe da esposa, dos filhos. Imagina um mês lá na Copa do Mundo. Gerava um estresse. Aí, depois foi liberado, porque ganhou o jogo. Como é que é no clube? Jogou na quarta-feira, tá liberado quinta. Quem jogou, vem na sexta, né? Para fazer um treinamentozinho leve, para soltar os músculos, coisa e tal. Por quê? Porque no domingo tem jogo. Deu para entender? E aí o que acontece? Isso aí não é espiritual, é físico. Então tem... E uma coisa, é a Camila, né? É Camila. Camila, Deus nunca trabalha sozinho. Ele trabalha em parceria com o homem. E o Espírito Santo só vai trabalhar na sua vida se você quiser ser parceiro dele. O Espírito Santo não entra à força na tua vida. Não. Se tu orar, pedir e tu deixar o Espírito Santo, tu tem a liberdade de trabalhar na minha vida. Opa, abriu as portas. Jesus diz o que lá em Apocalipse 4:20? Eis que estou à porta e bato. Knocking on heaven's door. Bato na porta. Estou batendo. Olha bem, condicional. Se alguém abrir, condicional a quem? A quem está dentro da casa. Se alguém abrir, porque Jesus está por lá de fora. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então tem algumas coisas que são condicionadas. Tem a minha parte? Com certeza. Porque a parte de Deus já está o quê? Perfeita, completa. Sim, perfeito. Pastor, nós temos ainda, eu não sei o quanto o senhor precisa andar no seu... Olha, esse caderninho aqui que já tem gente fazendo lance. Eu sou, irmãos, vamos abrir uma votação aí, ó, para nós continuarmos o assunto semana que vem. O que acha, pastor? Dá ainda para dar mais uma palha semana que vem? Podemos esticar? Não, ainda? eu acho que não. Então eu vamos acho que finalizar. Não. Nós vamos então botar Igor, um finish. Igor, então é o seguinte, Igor, nós vamos trabalhar a sua pergunta pessoalmente. Aí, beleza, Igor? Depois nós tratamos aí contigo. Pastor, oi. Prossiga. Bom, então nós estávamos falando da ira, né? De irai-vos, não pequeis e não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque uma das obras do fruto do Espírito é justamente isso que nós estávamos falando, né? Dominar impulsos, né? Dominar a ira e também domínio de desejos. Teria, claro, que muitos outros, não podemos passar a noite inteira aqui falando sobre isso, né? Mas domínio de desejos em várias áreas da vida. E quando fala desejo, logo se fala do quê? Da questão sexual, né? Da questão sexual, mas não é só isso, é outras áreas, tá? Por esse fruto, nós podemos dominar todos aqueles desejos que surgem na mente, pensamentos, conjecturações, vontades, desvios mentais, tá? A área da luxúria, tá? Que é o sexo desenfreado,
carnalidade e etc. Porque o Espírito Santo, através desse fruto, vai trabalhar você dominar. Vai trabalhar o teu domínio. Não que isso não venha. Isso vai vir. Isso virá. O Tiago diz, cada um é tentado na sua concupiscência. É tentado e é dominado, ou seja, engodado, é amarrado naquilo que ele permita que aconteça. Porque se você não permitir, não acontece. Pensamentos, desejos e intenções podem vir. Mas se você tem um domínio próprio, logo, opa, vai acender o sininho. Né? Vai tocar o sininho. E você vai dizer, isso eu não desejo, isso eu não quero pensar. Isso eu não desejo dar prosseguimento com essa vontade. Isso e aquilo, tá? E aquele outro, mas está justamente nessa área. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim, entre os quais, as obras da carne, andávamos nós também, antes nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade, ou seja, dando lugar aos desejos da carne e pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, antes de nós nos encontrar com Jesus, nós andávamos segundo os desejos. Ou seja, não havia um breque, não havia um freio. E aí quando vem o domínio próprio, pode até ter desejo, pode até ter vontade. E dá para simplificar isso assim de uma maneira bem compreensível, irmão Miller. Tá, Adriel? Quando você está fazendo regime. Está fazendo regime. Controle alimentar. Tá entendendo? Você não tem esse problema. Não tenho ideia do que seja isso. Graças a Deus, né? Nem todo mundo é abençoado como tu, né? Mas quando chega a idade, depois dos 40, 45, 50, o camarada acaba criando pneus e água e dengue, né? Cuidado na água nos pneus, viu, Miller? O que acontece? Justamente que parece que aquilo que tu não pode comer, que você se propôs, de algum lugar vem. De algum lugar vem. E daí vem convite para tu ir em churrasco, para ir na churrascaria, porque blá, blá, blá. Não pode. É nesse momento que você tem que dominar, nesse momento que você tem que dizer, tá, eu vou na churrascaria porque eu fui convidado, mas não vou comer que nem um boi. Não vou me empapuçar. Vou lá e vou comer socialmente. Alguma coisinha, tá entendendo? Não vai lá e comer os 16 pedaços da pizza. Come um. De repente, 2, já 3 não pode, tá? Tem que se dominar. E aí, segundo Timóteo 2:22a, ele diz, foge dos desejos da mocidade. O Timóteo, falando que era um jovem pastor, ele diz, fuja dos desejos da mocidade. E a piazada aí diz o quê? Fuja, louco, né? Fuja dos desejos. Desejo vem. Você vai fazer o quê? Tu orou e pediu para que o Espírito Santo trabalhe em você, o fruto do Espírito. É momento de tu dizer, Senhor, me dá o domínio próprio, porque o desejo está vindo e eu não quero pecar. Tá? Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tá? Nós já falamos. Provérbios 19:11a. A prudência do homem faz reter a sua ira. Dentro da área do domínio próprio você vai se dominar. Irmãos, na realidade, né, nós chegamos ao fim aqui do livro de Gálatas, tá? Mas eu quero, no capítulo 5, versículo 23, na última frase do versículo, tá? Diz assim, contra essas coisas não há lei. Qual coisas? Fruto do Espírito. Já se você lê no capítulo 5, versículo 19, onde aparece as obras da carne, que você, né, Dale, está tratando com os jovens, aí há uma censura total do Espírito contra ela. Agora, quando nós terminamos, irmãos, tá? Quando nós terminamos
o fruto, diz contra essas coisas não há lei. Contra o fruto não há lei, não há censura. Agora, se você for olhar Gálatas 5, versículo 21, tá? Diz assim, no fim do versículo 21, quase no fim: acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas, qual coisas? As obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Então tem uma censura clara. Não pratique obra da carne, que se você praticar a obra da carne, você não vai herdar o reino do céu. Agora, quando nós lemos o fruto do Espírito, o que ele diz contra essas coisas? O fruto do Espírito, não há lei, não há contrariedade, tá? Ninguém vai se lançar contra, ninguém vai dizer, não, você não pode ter fruto do Espírito, isso e aquilo. Amados, a lei condena o pecado e o transgressor. Condena o transgressor porque ele acaba o quê? Dando lugar ao pecado. Ele acaba dando o lugar à obra da carne na sua vida. E eu quero encerrar esse nosso pequeno estudo, tá, sobre o fruto do Espírito, lendo Gálatas 5, versículo 24 e versículo 25. Diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no quê? No Espírito. Porque a carne, o homem natural, o homem segundo, o primeiro Adão, que era da terra, carnal, humano, transitório, passageiro, ele busca o quê? A obra da carne. Mas o segundo Adão, que veio do céu, que é celestial, que é espiritual, que é assim como Jesus era celestial, o segundo Adão, e nós agora transformados, a imagem desse segundo Adão espiritual, nós temos que o quê? Crucificar a carne com as paixões. E que se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar o quê? No Espírito. Mas, amados, o fruto do Espírito, ele não vai vir habitar na nossa vida assim como por um encanto, como por um Deus dará. Não, meus amados. Assim como se busca dons do Espírito Santo, tá? E aí é plural, dons do Espírito Santo. Você também deve orar e pedir o fruto do Espírito sobre a sua vida. Tá? Porque a Bíblia diz o quê? Pedi e dar-se-vos-á. A partir do momento que você ora, que você pede, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E aí, a partir do momento que ele começa a trabalhar na sua vida, é uma caminhada, é um exercício de ter o fruto e de trabalhar o fruto no momento em que você necessitar paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, tá? Domínio próprio. E daí você tendo o fruto do Espírito na sua vida, no momento da necessidade, você vai usar. Porque daí você tem. Tá? Você tem. Você vai exercitar aquilo. Beleza. Pastor, muito obrigado por essa explanação nesses últimos dias. A todos nós, somos gratos a todos vocês que estiveram presentes conosco, reunidos aqui. Você que gostou do assunto tratado hoje, mas não pegou a sequência dele, volte aí às lives anteriores, vá assistindo uma após a outra aí, nas últimas lives, pois você vai pegar na totalidade a explanação desse assunto maravilhoso que tivemos nesses últimos encontros, que são dentro da temática do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Quando somos cristãos, temos um fruto que o Espírito Santo gera, que se manifesta de várias maneiras no nosso viver, no dia a dia. E se você gostou do assunto, se inteirou, mas não conseguiu acompanhar ele todo sistematicamente como foi tratado aqui, convido você para entrar aí no nosso canal do YouTube,
Você que assiste pelo Facebook, no YouTube fica mais fácil, digita lá Renovar em Cristo no YouTube, vai nos vídeos e você vai ver lá, Conhecendo a Palavra. Nas aulas aí com o Pastor Paulino, você vai ver que esse assunto é ótimo e muito esclarecedor para o nosso dia a dia. Para o irmão Igor, principalmente, né, que pediu, fez um questionamento ali, Igor, nós vamos conversar com você aí, vamos te sanar a questão, é só porque já estamos avançados no nosso horário e vocês sabem que nós gostamos de respeitar esse horário aí. Hoje em especial, né, queríamos terminar esse assunto aí, então agradecemos também a vida do pastor Paulino, que esteve aqui juntamente conosco, e agradeço a todos vocês que estiveram juntos. E eu peço que você que ainda não se inscreveu nos nossos cultos dessa semana, desse domingo, faça isso, por favor. Pega ali a listinha que nós mandamos para vocês com a nossa consulta para organizarmos as nossas reuniões e preencha, por favor, o momento que você pretende participar e cultuar a Deus conosco. Ainda temos vagas nos nossos cultos que estão disponíveis e será uma honra muito grande aí contar com todos vocês nesse final de semana. Espero ver vocês, encontrá-los no domingo. Pastor Paulino estará pregando para nós, com certeza, em um dos nossos cultos, vai, né, pastor? Acho que 2. 2 cultos? Eu solicitei ao pastor Juca, estou esperando a resposta do seu pai, domingo 10 da manhã e 17 horas. Então a porção esse final de semana é dobrada. Aí, porque domingo passado eu fiquei de fora. Tá já, então. Mas independente, irmãos, de quem estiver ministrando, de quem estiver cantando, de quem estiver pregando, nós sabemos que Deus tem agido no meio dessa nossa igreja, no meio dessa congregação. E esperamos que vocês todos estejam juntamente conosco, alinhados, juntos, e espero ver a todos vocês. Vamos nos cumprimentar aí, vamos nos abraçar no domingo aí, pois estou com saudade de muitos irmãos. Eu, os últimos 2 domingos mesmo, passei só na correria, com certeza alguns aí devem ter visto, né? O Adriel pra lá, Adriel pra cá. Parava às vezes quando ia em cima do púlpito ali falar alguma coisa. Mas quando algum aí tiver com saudade aí, puxa pela mão assim, ô Piá, pare quieto, vem cá, me cumprimente, né? O The Flash era pouca coisa. Era pouca coisa, era pra cima e pra baixo o tempo inteiro. Mas Deus abençoe vocês, irmãos. Foi um prazer estar com vocês essa noite. E como eu disse, espero vê-los no final de semana aqui na igreja conosco. Pastor Paulino, por favor, despeça-nos, ore por nós, nos deixe a sua bênção. Oramos. Pai amado, nós queremos nesse momento interceder pela vida dos teus filhos, amado Deus, que estiveram conosco. Deus amado, que através dessas sextas-feiras que nós falamos sobre o fruto do Espírito, teu Espírito Santo tenha gerado no coração do teu filho e da tua filha, que quem sabe em crise com seu temperamento, meu Deus, tu venha trabalhar o fruto do Espírito na vida da tua filha e do teu filho. Também, Senhor, aqueles que têm nos acompanhado, quem sabe agora numa necessidade, Senhor, em área financeira, espiritual, social, meu Deus, sexual, seja qual área que for, Pai. Quem sabe com um filho no hospital, doente, alguém em necessidade, de que tu toques agora, Senhor, na mente, na alma, no espírito, toque no corpo, Senhor. Venha gerar saúde nesses órgãos internos. Quem sabe alguém que perde o sono de noite, insônia, Senhor, pressão e opressão do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, quero determinar a cura e a bênção na vida do teu filho, na vida do teu povo, na vida dessas pessoas que nos acompanham, Senhor, que vão partilhar a live. Deus, eu peço que tu enriqueças, que tu abençoe, na autoridade do nome de Jesus nós oramos. Amém.